A graça e a paz seja com todos. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de estarmos aqui nessa feita, tendo a oportunidade de trazer o estudo. Eu peço desde já que todos abrem Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16. Vamos ler essa parábola, com a graça de Deus estudá-la. Diz assim a santa palavra: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos, nesse momento. Senhor Deus Santo, Deus grande e Deus poderoso, perante a Tua face estamos todos nós, pecadores falhos e merecedores, clamando desde já, Senhor Deus, entendimento por meio do Teu Santo Espírito. Abre nossos olhos, ilumina nosso coração. Ó Senhor, nós somos fracos, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, pobres mortais, a compreendermos a grandeza da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, a guardar no nosso coração e com a Tua graça e o Teu Espírito em nós, a força que habita em nós pela Tua bondade, venhamos nós praticá-la. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, exorta-nos, ensina-nos, capacita-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Meus irmãos, o título do sermão, ou do estudo de hoje, é o Senhor da vinha e sua generosidade, uma lição de graça, uma lição sobre a graça. Eu queria começar com uma pergunta: e se Deus demonstra misericórdia para com um ladrão vil em seu momento de morte e condena alguém como um currículo religioso igual ao de Judas? E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Romanos 9,14 nos diz: Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Logo mais no versículo 18 nos diz, também de Romanos capítulo 9: jamais devemos imaginar a misericórdia de Deus como recompensa por boas obras. O céu não é uma recompensa para pessoas que o merecem. Deus justifica o ímpio. Romanos capítulo 4, versículo 5. A graça é, por definição, imerecida, mas ela não é injusta. Não tente sujeitar a graça de Deus às noções infantis sobre justiça
e equidade. Ninguém tem o direito de reivindicar a misericórdia de Deus. Ele tem toda a liberdade de conceder a sua graça a quem Ele quer. Como Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Romanos, capítulo 9, versículo 15. Meus irmãos, pessoas que dedicam suas vidas à religião parecem às vezes ficar ressentidas quando Deus estende sua mão e graciosamente redime alguém que elas consideram indignas do favor divino, como se alguém fosse digno de tal favor. Precisamos manter em mente que todas as pessoas são totalmente indignas. Ninguém merece o favor de Deus. Somos todos pecadores culpados que merecem nada além da condenação. Ninguém que pecou, e nós pecamos, todos nós, por meio de Adão, tem o direito de reivindicar bondade da parte de Deus. As pessoas que acusam Deus de ser injusto, quando Ele demonstra graça às pessoas que menos a merecem, simplesmente não entendem o princípio da graça. O princípio da graça plena significaria a morte imediata para todo pecador, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A verdade é, no fundo, não queremos o que é justo. Todos nós precisamos desesperadamente de graça e misericórdia. Vamos falar um pouco agora da parábola em si. Como todas as parábolas, meus irmãos, esta também procura ensinar uma verdade espiritual profunda. Jesus não está falando sobre leis trabalhistas justas, sobre um salário mínimo, equidade em negócios ou qualquer outro princípio terreno. Ele está descrevendo como funciona a graça na esfera em que Deus reina. A parábola da vinha nos apresenta um proprietário. A palavra no texto grego a palavra grega é oikodespotes. De oikos, que significa casa, e despotes, que significa senhor. O senhor da casa, o senhor da vinha. Quando esse senhor da casa pergunta: não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro, ele dá a entender que o dinheiro que ele pagou aos trabalhadores pertence a ele. Isso é claro diante de nós. Mateus 20, 15. O versículo 8 o chama de proprietário da vinha, e tratava-se de uma propriedade de tamanho considerável, pois existia muitos trabalhadores durante a colheita. Era, portanto, um homem de grande influência e riqueza. Os ouvintes de Jesus conheciam muito bem as vinhas. Grandes áreas de Israel estavam cobertas de videiras perfeitamente alinhadas. Israel possuía 2 tipos de terra agrícola: planícies e colheitas. As planícies e as grandes áreas planas, trabalhadas para formar terraços apropriados para plantar vinhas. Era um trabalho difícil, pois os terraços precisavam ser sustentados por muros de pedras, e essas pedras precisavam ser levadas e colocadas à mão. Qualquer terra fértil também precisava ser transportada nas costas dos homens por animais de carga. As videiras eram plantadas na primavera e podadas durante o verão. A colheita acontecia durante um período muito curto, no final de setembro. A temporada de chuva começava imediatamente após a colheita. A colheita era, portanto, corrida, pois as uvas precisavam ser colhidas antes que a chuva chegasse. O proprietário precisava de ajuda extra durante a colheita. Por isso, ia à feira para contratar trabalhadores cuja única esperança de ganho, ou a única esperança de ganhar algum dinheiro, era ser contratado como mão de obra. Então, o versículo 1 diz que o proprietário saiu de manhã cedo, sem dúvida alguma, antes das 6 da manhã, quando começava o dia de trabalho de 12 horas. O versículo 2, que diz: tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
O salário de um diarista era bem menor do que o salário de um empregado fixo ou de um servo doméstico, que era de 1 denário por dia. O denário era uma moeda de prata romana que continha pouco menos de 4 gramas de prata. Era um pagamento típico de um soldado que servia no exército romano. E era um salário respeitável. O nome denário deriva de uma palavra latina que significa 10, pois o valor original da moeda era equivalente ao valor de 10 jumentos. Um diarista sem formação profissional podia ser contratado por uma fração disso. Era claro, pois não estava em condições de negociar. Se não trabalhasse, era possível que não comesse naquele dia. Além disso, a concorrência entre eles era feroz. O proprietário da parábola de Jesus foi extremamente generoso ao oferecer aos diaristas 1 denário, que é um dia de trabalho inteiro. Foi o pagamento que eles receberam. Era um salário respeitável, muito mais que um diarista costumava receber por um trabalho manual. Obviamente, a equipe da manhã aceitou os termos e foi trabalhar. O versículo 3, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E também o versículo 4, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Aqui, na 3ª hora, entre as 9 da manhã, o proprietário voltou à feira. A parábola o retrata como um homem gentil e generoso, não como um homem abusivo e ganancioso. É possível que ele nem precisasse tanto desses trabalhadores adicionais. É possível que ele nem precisasse tanto. Talvez tenha sentido compaixão por eles por causa da necessidade extrema deles. Ainda havia muitos sem trabalho naquela feira. Estavam à toa. Não porque não quisessem trabalhar, mas porque ninguém os havia contratado até então. Desta vez, ele não negociou um salário específico antes de contratar os trabalhadores e enviá-los para a sua vinha. Percebam, tudo o que ele disse foi: eu lhes pagarei o que for justo. Aqui ele não contratou os trabalhadores, ele não especificou o seu salário. Vão também vocês para trabalhar, e eu lhes pagarei o que for justo. Não era justo esses receberem o que os primeiros iam receber, pois já foram contratados depois, logo um tempo depois dos primeiros. Então, na cabeça deles, muito possivelmente, havia: nós iremos trabalhar, mas não receberemos o mesmo valor que vamos encontrar outros que trabalharam bem mais do que nós, que foram trabalhar cedo antes de nós. O versículo 5, saindo outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Ele continuou voltando para a feira em intervalos regulares, ao meio-dia e às 3 da tarde, reunindo todos para trabalhar em sua vinha. O versículo 6, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? O dia de trabalho estava praticamente encerrado. Quando o versículo 6 diz que ele voltou mais uma vez por volta das 5 horas da tarde, restava apenas 1 hora de trabalho. Mesmo assim, encontrou trabalhadores à toa. Eram homens persistentes, que haviam esperado o dia todo, mas que precisavam tanto de trabalho que ainda não haviam desistido. Sem dúvida alguma, após um dia de espera, esses homens estavam desencorajados, pensando que aquele dia nada teriam para sustentar a sua família. Ora, se o trabalho estava praticamente acabado, muito provavelmente esses homens estavam sem esperança alguma. Mesmo assim, eles foram trabalhar, eles foram chamados. Quando pensavam que não haveriam de ganhar nada para as suas famílias, porque não estavam ali à toa, estavam porque precisavam estar, como todos os outros. Esses aqui, muito mais desesperançosos do que os outros primeiros, eles ainda assim foram
chamados. Lembrem, faltava 1 hora para o trabalho do dia acabar, para que a jornada do dia de trabalho acabasse. O versículo 7, meus irmãos. Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Não podemos confundir isso com preguiça. Quando o proprietário perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou, como nós lemos. Talvez fossem homens já mais velhos do que os primeiros, mais fracos ou menos qualificados para o trabalho duro do campo. O proprietário os contratou na mesma hora, sob os mesmos termos vagos sobre os quais ele havia contratado o grupo das 9 da manhã. Vão vocês também trabalhar na vinha. Então, muito provavelmente, esses homens eram mais debilitados, por assim dizer, do que os primeiros, mas não perderam a esperança e também foram contratados. O versículo 8 nos diz: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Em outro momento, Jesus diz: o trabalhador merece o seu salário, como está lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, e como nós vamos estudar também, aliás, já estudamos, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, a gente está no 6, é isso mesmo. O trabalhador é digno do seu salário. Tratava-se de um princípio rigoroso na lei de Moisés: não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Levítico capítulo 19, versículo 13. Então, o dono da vinha estava empregando firmemente o que a lei dizia. Esta regra se aplicava especificamente aos pobres israelita ou a um estrangeiro que vivia em uma das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é um necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Deuteronômio capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 15. É importante o fato de que ele instruiu o seu administrador a pagar os seus trabalhadores em ordem inversa. Curioso porque ele fez isso, né? Porque ele pagou por último, porque ele pagou os últimos primeiros. Primeiro do que os primeiros, vamos dizer assim, não é? Nós veremos. Versículo 9. Vindo os da undécima, recebeu cada um deles o seu salário. Então, meus irmãos, observem que os primeiros homens na fila haviam trabalhado apenas 1 hora, das 5 às 6. Os últimos na fila haviam trabalhado 12. Mas quando o administrador começou a distribuir os pagamentos daqueles que haviam trabalhado menos, cada um recebeu um denário. Eles receberam o salário de um dia inteiro em troca de uma jornada de apenas 1 hora de trabalho manual. Eles devem ter ficado muito felizes com a generosidade do patrão. Porque vejam, e isso é lógico, se eu trabalho menos, na minha cabeça eu vou receber menos. É claro que eu não tenho expectativa nenhuma de receber o que os outros receberam antes de mim, porque trabalharam mais do que eu. Então, quando ao ver o pagamento, a minha expectativa some. Por quê? Porque vem uma alegria dentro de mim. Não, eu esperava 5, ele me deu 10. Então vejam a alegria daqueles trabalhadores que não mereciam aquele salário. Vejam a graça. Vejam a graça. Eles não mereciam aquilo que estavam recebendo. Vejam o princípio se revelando aqui da graça. Versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Sem dúvida alguma, os homens do fim da fila começaram a salivar. Ora, se eu estou vendo que a generosidade do dono da vinha foi grande
para com os primeiros, porque eles receberam o que era devido a nós, que trabalhamos mais do que eles. Então, o salivar que foi usado aqui é a ânsia, porque eu acho que vou receber muito mais do que eles. Se eles receberam o meu salário, quanto mais eu que trabalhei mais do que eles. Em seu entendimento, dos trabalhadores, dos primeiros, né? O proprietário acabara de se comprometer a pagar um denário por hora. Deve ter acreditado que eles receberiam um pagamento equivalente ao salário de 12 dias. Ora, se eles receberam de um dia, que era meu salário, o que eu estava esperando, quanto mais nós vamos receber muito mais do que eles. Aqui a expectativa provavelmente de 12 dias. Se um dia foi pago aos que trabalharam 1 hora, então muito provavelmente nós trabalhando 12, vamos receber 12 dias adiantados. Poderia ser o pensamento deles. Jesus não descreve como os grupos das 9 horas, do meio-dia e das 3 da tarde foram pagos, mas o texto dá a entender claramente que todos receberam um denário. Versículo 11 e 12. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Espere um pouco. O senhor não está usando de má fé, não está injusto esse salário? Porque nós esperávamos esse salário, e o senhor pagou a eles esse salário, não a nós. Então, o justo aqui é que o senhor nos pague muito mais do que isso, no mínimo, um dobro disso aqui, no mínimo o dobro. Nós suportamos toda a jornada de trabalho, e o senhor nos paga a mesma coisa de alguém que trabalhou somente 1 hora? Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, né? Na lógica deles, e eu creio que todos nós esperaríamos algo assim, pelo nosso pensamento. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Eu os pergunto, meus irmãos, isso é justo? Resposta: sim, isso é justo. Porque lembre-se, eles foram assalariados, eles foram contratados, e foi dito a eles o que ia ser pago a eles. O que o proprietário lhes havia prometido? Não foi um denário? O que é que o versículo 2 diz? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Eles sabiam o que iam receber, foi-lhes dito o que iriam receber. Os outros, porém, não. A expectativa dos primeiros já estava definida, já a dos outros não, mas tinham a expectativa de que vamos receber menos. É a lógica, temos que receber menos do que estes. Quando chegaram lá, eles já estão trabalhando, nós chegamos depois, mas eles foram contratados com, por assim dizer, com a escrita, já estava escrito: vocês vão receber 1 denário, carimbo, está dito, não há como mudar isso aqui, só se eu quiser, mas vocês foram contratados, a minha palavra foi essa, vocês não ouviram? Não lhes cabe pensar nada além disso. Isso não era apenas um salário justo, era um salário extraordinariamente generoso para os diaristas, e justo, claramente. E eram os termos que eles haviam aceitado prontamente, só foram porque disseram: está tudo certo, nós aceitamos isso aqui. No entanto, ficaram ressentidos, cresceram seu olho com o proprietário. A palavra traduzida como queixar é egogunzo no texto grego. É uma onomatopeia, figura de linguagem que produz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam objetos de pessoas ou animais. Por exemplo, quando digitamos lá no WhatsApp kkkk, né, como se a gente tivesse rindo. Então eles ficaram se queixando de forma que ouvissem, era uma queixa audível,
ou quando a gente diz ou RS, né? Quando achamos algo engraçado. Então, a própria palavra produz um som que evoca seu significado. Soa como um resmungo, uma queixa abafada. Estavam resmungando em voz baixa e se queixando do salário que receberam. Versículo 13 ao 15. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinamos ou não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando o proprietário ouviu a queixa, respondeu: a inveja é um aspecto intrínseco à natureza humana caída. Porventura, quase todos nós teríamos sentido algum tipo de ressentimento se tivéssemos no fim daquela fila. É normal, por causa do pecado que está em nós. Afinal de contas, aqueles homens haviam trabalhado 12 horas, meus irmãos, a maior parte sob um sol escaldante, enquanto os trabalhadores contratados às 5 da tarde, veja, o sol já perdeu o seu ardor, a sua força, por assim dizer. Começaram a trabalhar já na brisa refrescante do pôr do sol e tiveram que trabalhar apenas de 1 hora. Mas não devemos perder de vista o fato de que quando a equipe das 6 da manhã foi contratada, eles aceitaram alegremente a oferta de 1 denário por dia de trabalho. Começaram seu dia de trabalho animados, entusiasmados com a extrema generosidade do proprietário em ter contratado eles. Eles haviam lhes oferecido, ou ele havia lhes oferecido um salário maior do que imaginavam. O que mudou o seu humor de modo tão dramático? O simples fato de uma pessoa menos merecedora aos olhos deles estava recebendo um tratamento ainda mais generoso. Imediatamente, eles se ressentiram ou se sentiram tratados injustamente e invejaram a sorte da outra pessoa, daqueles trabalhadores. Toda a sua atitude mudou, seu semblante caiu. Não suportavam a ideia de que alguém que havia trabalhado menos do que eles receberiam o mesmo salário deles. De repente, sua gratidão e admiração pela extrema generosidade do proprietário deu lugar a um ressentimento amargurado. É claro que os trabalhadores contratados na 11ª hora ficaram extasiados. Claro, não esperavam receber tal coisa. Eles compreenderam melhor do que todos os outros a enorme generosidade que eles haviam lhes concedido. A passagem do capítulo 19 para o 20 é uma interrupção artificial. Na verdade, o último versículo do capítulo 19 introduz a parábola que segue. E o mesmo provérbio é repetido no fim da parábola. Meus irmãos, aqui Jesus não diz exatamente a mesma coisa que Marcos capítulo 9, versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou como está em Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44. Quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Esses versículos encorajam a humildade e o sacrifício próprio. São imperativos, ordem que nos instruem a ser servos humildes, em vez de buscar proeminência e poder. Aqui, a parábola é indicativa, uma simples constatação de fatos. Constatação de fatos. O último será o primeiro e o primeiro o último. O que isso significa e como isso funciona? É uma corrida, por exemplo. A única maneira de o primeiro ser o último e o último o primeiro é todos cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo. Se todos cruzarem a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo, o primeiro será o último e o último será o primeiro. Todos terminam empatados.
Isso é exatamente o que Jesus queria dizer com essa parábola. Os primeiros contratados e os últimos contratados receberam exatamente o mesmo salário. Todos eles, do primeiro ao último, recebendo todos o benefício da generosidade do proprietário em partes iguais. Como é lógico à nossa vista, nós murmuraríamos juntamente com eles. Quando nós víssemos o que estava acontecendo, nós murmuraríamos juntamente com eles. Porque nós, vendo a generosidade dele, como eu falei, pagando o meu salário a quem não merece, quanto mais o meu salário será no mínimo dobrado. Mas isso que é graça, meus irmãos. É isso que é graça. Pois quem não merece, recebeu a sua recompensa, quando não esperava nunca aquela recompensa. Foi chamado, quando não esperava ser chamado mais, na última hora, recebeu o mesmo salário dos últimos, ou dos primeiros, na verdade. Então, qual é a lição, meus irmãos, para nosso proveito? A lição é, na verdade, bem simples. A história é uma imagem precisa da soberana graça salvadora de Deus. Já que todos os pecadores são indignos, e já que as riquezas da graça de Deus são inesgotáveis, todos os cristãos recebem uma parte infinita e eterna de sua misericórdia em generosidade, mesmo que ninguém a mereça. Nele, todos nós, a redenção completa por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para com todos em Cristo Jesus. Isso se dirige a todos os remidos. É uma boa vontade do Pai dar-nos o seu reino. Lucas capítulo 12, 32. A todos nós, em igual generosidade. Os trabalhadores são fiéis. Pessoas que trabalham para o rei. O dia de trabalho é a sua vinda. O cair da tarde é a eternidade. O administrador representa talvez Jesus Cristo, ao qual foi confiado todo o juízo. O denário representa a vida eterna. Não importa se você encontra Cristo na adolescência, ou se você se arrepende de seus pecados no fim da sua vida promíscua. Se você for cristão, quando essa vida terrena acabar, você estará com Cristo. Como o ladrão da cruz, em Lucas capítulo 23, 43. Como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 8. E como qualquer outro santo que morreu desde então. O céu não é uma recompensa por um serviço longo ou um trabalho duro. Algumas pessoas servem a Cristo durante toda uma vida, outros durante pouco tempo. São chamados. Todos nós nos encontramos na mesma vida eterna, quando chamados. Todos nós recebemos as mesmas bênçãos espirituais. Então todos eles receberam a sua recompensa. A questão é que uns murmuraram, enquanto outros ficaram extremamente extasiados quando não esperavam receber aquilo. Então a graça foi abundante para com todos, porque nenhum deles merecia ter recebido, pois o pagamento daquele dia de trabalho ainda foi muito generoso para com eles. Meus irmãos, as horas que foram chamados, uns são chamados com pouca idade, quando já estão entrando na adolescência, outros adolescentes e amadurecendo, outros jovens e adultos, outros senhores e senhoras, outros já estão quase botando o pé na eternidade, e são chamados quando não mereciam ser chamados, nem os pequenos, nem os anciãos,
por assim dizer, que são chamados. Nenhum deles, nenhum dos trabalhadores merecia ser chamado e foram chamados. Estavam lá, à mercê, e foram chamados. Então a graça foi abundante para com todos, porque nenhum deles merecia ser chamado. Então a graça é algo magnífico, é algo maravilhoso, é algo que nós ficamos com certeza de boca aberta, ou mesmo, como é que eu posso dizer? Eu não me recordo agora a palavra, mas com o coração amolecido, vamos dizer assim, não encontro a palavra agora, mas ficamos constrangidos. A graça é algo que ficamos constrangidos. Como a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Não é fato, isso é notório, é fato. Porque imaginem os rostos e a palpitação do coração daqueles que foram chamados na última hora, quando viram o seu pagamento. Imagine a alegria dos seus corações. Imagine a alegria dos seus corações, meus irmãos. Isso se aplica a todos. Pecadores, porque como Spurgeon diz, falando nessa passagem, são chamados pequenos e grandes, e já adultos e tudo mais, mas uns de, vamos a idades, 11, 12, 13, 14 anos, outros com 20, 30, quanto mais cedo forem chamados, menos eles pecam, menos eles têm probabilidade de pecar, vamos dizer assim, por mais que vão pecar. Mas né, você entregou sua vida a Satanás 20 anos, 30 anos, 40, 90 anos. Satanás foi seu senhor por 90 anos. E Jesus vem e quebra essa algema, quando você nunca esperava isso, e você nunca merecia isso. Que graça magnífica, meus irmãos. Que graça magnífica, que amor magnífico. O amor de Cristo nos constrange. Então que olhemos para nós e vejamos em nós essa graça que nos alcançou, a qual nós oramos, ensinamos nossos filhos e pedimos a Deus que alcance também eles, que estão aqui aprendendo. Então, meus irmãos, que o Senhor nos agracie em aplicar essa palavra no nosso coração, em nos mostrar que não merecemos nada, em nos mostrar que essa graça magnífica nos alcançou, e que possamos falar dessa graça a outros, para que ela também alcance a outros. Amém? Vamos ficar de pé e vamos... Ele me perdoe, eu não perguntei se os irmãos tinham alguma pergunta. Amém. Realmente bem notório, bem visto do irmão essa questão, quando eles murmuram, né? E dizem, dão a entender que aquilo é injusto. Eles realmente dizem nessa perspectiva, é merecido, eu quero o que eu mereço. E isso não tem como não lembrar daquela música Restitui. Restitui o quê? O que é que tu tem para restituir? O que é teu? Qual é o merecimento que você tem? O inferno, meus irmãos. Nascemos merecedores do inferno. Isso aí tem que estar carimbado na nossa cabeça, no nosso coração. Sou indigno, sou um servo inútil. Isso só posso pensar quando Deus me chamar, claramente. Não tem perspectiva de entendimento para quem não é chamado. Mas uma vez chamado, temos que ter firme essa resolução de que não mereço nada. Já nasço merecedor do inferno. Essa é a minha porção. Mas agradou-se Deus de no tempo dele me chamar. E quando eu olho para mim, e olho para a Escritura, e olho para Deus, vejo a sua bondade, e isso, mais uma vez dizendo, o amor de Cristo nos constrange. E vejo o que eu mereço. E não é coisa boa. E não é coisa boa, porque do contrário, eu estou me igualando me igualando a Deus. Se eu mereço alguma coisa, não, Deus, não precisa não, só eu vou entrar por mim. Se eu tenho algum merecimento, não há merecimento nenhum em nós, não há nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, Salmo 115, toda glória, eu não faço nada por mim mesmo, é o Senhor que me fortalece, até mesmo hoje, na santificação, eu não faço nada, é o Senhor que me fortalece,
Faço por sua graça em mim. Tudo depende do Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. Pois não? Sim. Justamente. Você vai chegar uma hora que vai colocar Deus na parede, entre aspas, se você achar que merece alguma coisa. Não, Deus, eu mereço. Que o Senhor nos livre de tal coisa. Que o Senhor nos livre de tal coisa, sabendo nós quem somos. Pela sua graça, fomos alcançados e não merecemos nada.